Administração financeira, aula fluxo de caixa do investimento, parte 3, estimação do fluxo de caixa, desafios. Uma parte é entender o método, entender as ferramentas para montagem do fluxo de caixa e outra parte é a estimação dos fluxos. E aí vem o grande desafio, que é acertar ou errar minimamente as projeções de receitas, custos e despesas. Acertar o potencial de crescimento, a taxa de crescimento daquele fluxo. E isto é dependente do que está acontecendo na economia, ou melhor, nas economias do mundo, nas principais economias, o que está acontecendo nos setores, o que pode acontecer com a empresa, com aquele projeto de investimento que ela está avaliando. Isso é dependente de salário, é dependente de câmbio, é dependente de juros, de inflação, de crescimento da economia, como eu já destaquei. Muitas vezes uma empresa no Brasil é impactada mais pelo crescimento da China, dos Estados Unidos, do que pelo crescimento do próprio Brasil. O que está acontecendo nos setores, aqui eu destaquei setores em vermelho, porque uma boa análise de um projeto depende muito do conhecimento profundo que o analista tenha do setor, porque dentro da análise setorial está ali a análise dos fundamentos da demanda e dos fundamentos da oferta, o que é essencial para pensar no projeto que vai colocar produtos num determinado setor. Vejam que os desafios não são poucos. Toda essa projeção aqui está lidando com o futuro, está lidando com as incertezas. Apenas para ilustrar o momento que nós estamos, esta aula está sendo gravada em abril de 2021. Nós tivemos, em 2020, o início da crise do coronavírus, e aí eu voltei um pouquinho, eu busquei uma matéria do final de 2019. Olha só, final de 2019 nós estávamos terminando uma década, a primeira década do século, olhando para frente. Então, se a empresa está avaliando ali no final de 2019, 2020, hoje ela está olhando o quê? O que vai acontecer nos próximos 10 anos? Cabe um projeto de investimento para ofertar um determinado produto num determinado setor para uma determinada gama de consumidores num determinado país? Isso são questões que a empresa precisa responder para implantar um projeto de investimento. Dê uma olhadinha como que nós estávamos no final de 2019, como que os economistas, que é a primeira base, a primeira fonte de informação que olhamos, é o que os economistas como que os economistas estão olhando o futuro. Vejam essa matéria. Marcados por uma das maiores recessões da história do país, os anos 10 deste século deixam um legado negativo para a década que começa. Economistas acreditam que o Brasil pode crescer só 1,5% ao ano, embora no curto prazo haja espaço para superar esse percentual, em razão da alta capacidade ociosa do capital e do trabalho. Mesmo com o ajuste fiscal e as reformas liberais, é consenso que dentro de 4 anos a economia atinge uma velocidade máxima de 2,5%. Olha só, isso como estavam olhando 2019, como que em 2019, no final de 2019, economistas estavam olhando os próximos anos, os próximos 10 anos, a próxima década. Nós entramos em 2020 e 2020 é o ano do coronavírus. Empresas são impactadas, setores são impactados, economias são impactados. Até hoje nós não sabemos as consequências para as pessoas físicas, para as pessoas jurídicas. E além disso, nós temos várias outras discussões no mundo que impactam as empresas, impactam as projeções. Então nós temos a discussão da LIBOR, no mundo, o final da LIBOR como o método hoje
de apurar a LIBOR, o fim da LIBOR, a substituição da LIBOR. A LIBOR é o principal interbancário, a principal referência de interbancário no mundo. Nós temos a discussão da saída, já implantada, a saída do... Não mais a discussão, mas a saída do Reino Unido da União Europeia. A eleição nos Estados Unidos, uma nova abordagem do governo americano, uma economia que impacta todas as economias do mundo e, em consequência disso, as empresas. Então nós temos essas grandes discussões que impactam crescimento de economia, impactam políticas comerciais, políticas de determinados países que impactam empresas que estão no Brasil, mas que muitas vezes estão mais ou menos conectadas com o que está acontecendo na demanda e na oferta mundiais. Nós temos a discussão da inflação, a inflação voltando, uma variável extremamente importante para se pensar o que pode acontecer com as empresas, com a projeção dos fluxos. Nós temos a alta das taxas de juros aqui nos Estados Unidos, uma alta significativa do final do ano para este período que estamos. O que vai acontecer com os juros agora? Nós temos aqui essa alta refletida nos juros em dólar na economia brasileira, além da alta dos juros, da Selic, dos juros básicos em reais dentro do Brasil. E agora nós temos como que o mundo está olhando daqui para frente. E as empresas todas olhando tudo isto e tendo que chegar o quê? Nas suas projeções. É difícil? É difícil. É necessário? Não há alternativa. Na próxima aula, nós vamos tratar um pouco, começar a tratar de incertezas e riscos. E algumas técnicas básicas que ajudam a olhar este futuro para lidar um pouco com essa incerteza. São análise de cenários, análise de sensibilidade, simulação, árvore de decisão, etc. Isso nós vamos ver na próxima aula. Com isso, nós terminamos a parte 3, desafios da estimação do fluxo de caixa. Qualquer comentário, mande-me um e-mail. Daqui a pouco, parte 4.